Também quero saudar a amada igreja na gloriosa, na bendita paz do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Bendito seja o seu nome sobre todos os nomes. Não porque ele um dia tenha dito ser Deus. Nós não encontramos na palavra do Senhor nenhuma vez ele dizendo ser Deus. Mas o Senhor Deus deu-lhe um nome sobre todos os nomes. Nome através do qual e diante do qual todo joelho, se não agora, num futuro, deverá dobrar-se, e toda boca, toda língua testificará que Ele, Jesus, é o Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Enquanto você procura aí no capítulo 6 do Evangelho de João, eu quero louvar ao Senhor meu Deus, pela vida de cada um dos meus irmãos, pelas vossas orações que certamente têm nos sustentado, e no momento gracioso que o Senhor tem nos dado, para que pudéssemos nos congraçar com nossos filhos, ali em Belém, no Pará. O Senhor também nos deu salvaguardada a jornada de ida e volta, falando sempre do Evangelho do Senhor Jesus, e nós pudemos ali certamente cumprir um propósito de Deus, sobre a vida de algumas pessoas, das quais, no outro tempo, dir-lhes-ei. Evangelho de João, capítulo 6, o versículo que nós vamos ler é a partir do 22. Claro que no contexto dessa palavra, que jamais retiraremos a palavra do seu contexto, nós iremos passear ou passar nela desde o primeiro versículo. Está escrito assim: no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, os outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão que vos saciastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque a este o Pai, Deus, o selou, ou ratificou, ou confirmou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é essa, que creais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creamos em ti? Ou o que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dai-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Portanto, a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Agora eu chamo os irmãos para que leiam o 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele.
Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer esse pão, viverá para sempre. Disse-lhe essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Os irmãos que creem na veracidade dessas palavras, diga comigo amém. Amém. Você disse, eu me agarro nessas palavras. Os irmãos podem tomar assento, bendizendo o nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, quero com muita alegria de alma, alegria de coração, alegria no espírito e alegria também sentida no corpo, dizer que é muito eficaz essa reunião de ceia do Senhor. Eu ouvi aqui o presbítero Alexandro dizer algo que foi fato, é uma realidade. Os dias em que estamos vivendo, por mais que pareça, e eu quero chamar a sua atenção, porque hoje aqui, o que nós viemos fazer é comemorar a vida, paixão, morte, mas acima de todas essas coisas, a ressurreição de um homem Deus, de um super-herói da vida real, que foi morto, ressuscitou e ninguém conseguiu vencê-lo, nem a sepultura, nem a morte, nem o inferno e nenhum dos seus inimigos que se levantaram contra ele venceu o Senhor Jesus. E ele ressuscitou e nos disse que aquele que cresce nele, assim como ele ressuscitou, jamais também morreriam. E só os que creem nessa palavra, digam comigo amém. Amém. Mas o Senhor pediu que nós, foi uma instituição, um mandamento, que nós fizéssemos isso todas as vezes, que nós nos reuníssemos para a lembrança da sua grande vitória. A vitória de Jesus deve ainda hoje nos apaixonar. A vitória de Jesus deve ainda hoje nos envolver. A vitória de Jesus deve nos fazer ainda hoje, porque ele nunca perdeu e a sua vitória é viva. Ele é o campeão. Louvar, glorificar, cantar, chorar, gritar, dançar e bendizer o seu maravilhoso nome. A vitória de Jesus é emblemática. A vitória de Jesus não muda. A vitória de Jesus é eterna e etérea. É eterna para a vida, mas é etérea porque entrou pelos mundos afora, invadiu os céus e causou uma festa nos céus. E diz a palavra do Senhor, através do evangelista João, que no momento em que João viu os selos selando o livro, alguém disse para ele: não chores mais, eis aqui o leão da tribo de Judá, que venceu e abriu os 7 selos e disse ao mundo tudo o que havia de acontecer e está acontecendo. O presbítero Alexandre disse aqui, e eu quero, de uma forma mais emblemática, ainda trazer uma realidade que muitos talvez nem queiram ver ou aceitar. Porque é tão ruim, no momento de confraternização mundial, aquela ceia do mal, como muitas ceias que acontecem. Houve uma satirização, mas não somente da ceia. Quem prestou atenção viu mais. Quem prestou atenção viu o que Paulo lutou para tirar das pessoas em Atenas, para tirar na cidade de Filipos, os colossenses, todos aqueles habitantes da região da Ásia, que receberam da igreja Grécia, a ideia de que Dionísio, ou Baco, deus do vinho, abriam as festividades, e ali, até mesmo Roma, copiou do panteão dos deuses gregos, e trouxe, mudando apenas o nome, Dionísio ou Baco.
E ele se fartava como os reis daquela época, na comida, na bebida, no vinho, no pão, na dança das mulheres, no toque e na força dos homens, na prostituição dos seus maiorais, na Olimpíada, também caracterizado como nos panteões gregos ou romanos. Desfilou Baco ao lado de toda a sua comida, como uma oferenda de que essa festa das Olimpíadas é ofertada aos demônios. Mas não parou por aí, houve ainda mais. Eu não estou aqui, irmãos, para levantar, ouvir com a teoria da conspiração, mas não é tempo mais de dormir. Ressuscita terra morta, ressuscita povo morto, acorda, Jesus vem. É grande, escrachado a forma como o inimigo está arrastando os nossos filhos, mas espera, há um Deus no comando, disfarçado de esgrimista, mas sem que o rosto aparecesse, do mesmo jeito que o cavalo branco do Apocalipse, não o cavalo do Senhor dos Senhores, mas aquele cavalo de aquele que veio para vencer, que foi-lhe dada a vitória, mas que tem somente um arco e não tem flecha, não tem a espada do Senhor, não conquistou a sua vitória. Aquele cavalo branco desfilou também na mesma abertura, e o seu cavaleiro, simbolizando o anticristo, marchou, e muitos viram, mas disseram: é só abertura para a esgrima. E não para por aí, dizer-vos-ia muito mais, mas eu não vim aqui para pregoar o que eles já fizeram, mas eu quero dizer que enquanto nós dissemos assim, enquanto nós temíamos, enquanto alguns pensam, mas onde está? Os nossos jovens estão promiscuídos, os nossos jovens estão misturados. Quantos ali saíram de ambientes como esse, participaram do manjar dos deuses, como nós hoje estamos aqui participando? E se eu fosse você, ou estivesse no seu lugar, já estaria dizendo glória a Jesus, porque Jesus está aqui. É promessa dele, não é minha. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, então quem está em nome de Jesus não se cala, canta, engrandece o nome do Senhor. E quem sabe alguém disse: acabou, agora já se foi, a terra já está morta. E como último louvor aqui que o presbítero Alexandre louvou, e eu estava ali me deliciando no Senhor, porque foi uma confirmação. E eu até aquilo que havia pensado retirei da minha mente, e o Senhor agora me leva por este caminho, porque é a vontade dEle para sempre, é para Ele, é dEle, é a honra e glória é do Senhor. Quando tudo parece, e alguém dormiu entalado, o seu pescoço, na sua garganta, essa angústia, e alguns dizendo: não é possível, como é que pode, os nossos jovens já se foram. Eu quero dizer para você uma palavra semelhante ao que o Senhor Deus disse uma vez para o profeta Elias, quando Elias, se condoendo de suas dores, disse: Senhor, só sobrou eu. O Senhor disse: ainda tem 7.000. Quem sabe se fosse eu ou você, iria dizer: Senhor, então por que o Senhor não usou? Porque não é hora de triunfar. Eu vou triunfar um dia, mas eu tenho o controle de tudo. Se você parar, tem mais 6.999. Se o segundo parar, tem 6.998. E se acabar os 7.000, eu tenho mais. E o Senhor Deus mostrou, mas isso, irmãos, não é para quem quer. Isso é para só quem olha com os olhos espirituais. Aí o Alexandre disse aqui que alguém, uma jovenzinha translocada, alguém diria talvez, mas Deus, irmãos, usa quem quer. E quando não tem servo seu, Ele já avisou, Ele usa as pedras, e as pedras vão de clamar. E se não tem pedra, cai saraiva. E se não tem saraiva, o rio, as águas se transformam. E se as águas não se transformar, as moscas vêm. E se as moscas não vier, o sangue vai cobrir todas as águas. E se as águas não forem cobertas de sangue, os primogênitos morrem. Eu só quero dizer o seguinte: não adianta ser não adianta ser Mênfis, não adianta ser quem seja. Deus que é Deus é o Senhor, e quem o serve a seu tempo diz glória, bendito seja o nome do Senhor. Eu não sei
Aí, como disse aqui o Alexandre, uma jovenzinha disse que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O COB, Conselho das Olimpíadas, pede punição. O que acontece? Ato sequente. Na manhã o COB pede punição. Na tarde daquele dia, procurem estar nas redes sociais. Já que vocês começaram e que o Senhor me mandou, eu dir-lhe-ei. Se reúnem jovens, cada um com a cara mais louca do que o outro. Uns mais bonitinhos, outros mais feios, depende do gosto de cada um. Mas o Senhor mostrou que tinha mais do que 7.000. Na praça em volta da Torre Eiffel, se reúne e um começa a gritar: Jesus vive! Outro: Jesus vive! Um pega o violão: Jesus vive! Aí vem os coreanos: Jesus vive! Jesus vive! E os milhares se juntaram ali. Está para o mundo ver que o Senhor tem exércitos. Se um se cala, ele levanta outro. Se um para, ele manda outro. Se um cai, ele faz outro nascer. Porque Jesus é o Senhor. Tu não sabe o que está por acontecer. Mas vamos à palavra do Senhor. Eu vejo, irmãos, pessoas dizendo que Jesus é isso, Jesus é aquilo. Chegaram na época, Jesus estava vivo. Esse Jesus que nós estamos aqui para adorar. E eu quero estimular você, se sentir vontade, se achar que Ele merece, de vez em quando, glorifica o nome dEle. Porque quem subir, vai subir numa aura de glória, de louvores, coro de aleluia. E eu vim aqui mais uma vez para dizer que o meu Senhor merece honra, merece louvor, merece toda adoração, até do surdo, do mudo, do enfermo, do sarado, do rico e do pobre. Eu estou sem vontade, adora a si mesmo, porque Ele é Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Alguém disse que ele estava fazendo milagres pelo espírito de Belzebu, ou Senhor dos demônios. Mas Jesus, irmãos, nunca se preocupou com o que pensam ou com o que fazem. E quem serve Jesus também não deveria. O que dizem a meu ou a respeito dele, pouco voga. Na verdade, Ele é o que é sempiternamente. E Ele faz com que sejam sempiternamente seus servos e adoradores. O Senhor levanta o encarcerado, ou liberta o encarcerado, levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o abatido. Quem faz isso? Algum político? Rico? Jogador? Não. O Senhor. E Ele nos deu aquele que me compunge, e por isso que eu não paro, a vontade é muita. Eu vos falo e há louvores que passam aqui na minha mente, no meu coração, mas eu preciso lhes dizer: o meu Jesus merece a honra e o culto que você trouxe, bem ou mal, mas entrega a Ele, porque Ele está na casa. Jesus seguia. Aleluia. Jesus, as pessoas se confundem com Jesus. Ele faz alguns milagres para ver até onde vai o nosso amor por Ele ou pelas coisas que Ele faz. Jesus então multiplica pães e as pessoas ficam encantadas. Mas eu quero chamar a atenção de vocês, e quando digo chamar a atenção, é que vocês fossem exclusivos para Jesus nesse tempo, sabe? Se puder deixar celular, essas coisas, deixa para lá e dá uma exclusividade para Ele, nesse tempinho só nesse tempinho. Jesus, Ele dá testemunho dele no Evangelho de João, e diz o seguinte: eu dou testemunho de mim, porque eu sou verdade. Não importa o que os outros dizem, mas dentro das comparações, não médias, mas eu diria as maiores comparações feitas a Jesus, a esse que nós hoje amamos aqui, e que na nossa cabeça vem mais a ideia de um Jesus sofrido. Mas se eu fosse você, ao invés de, quando chegasse na ceia, ver um Jesus sofrido,
visto Jesus vitorioso subindo aos céus. Aleluia. E assentado à destra do Pai. Esse é o Jesus que nós pregamos. Nesse capítulo 6 de João, acompanha comigo que você vai ver a veracidade, vai comprovar a veracidade dos fatos. Jesus é comparado a algumas coisas. E é interessante que durante a trajetória de Jesus, ele dando testemunho dele, não o que os outros dizem, mas ele diz ser o caminho, ele diz ser a verdade. Alguns até trocaram a verdade lá em João 8:32, mas ele explica, João 8:36, que a verdade é o Filho do homem. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdade que liberta é Jesus, não é um conceito. Ele explicou isso. Então, quando Jesus fala a respeito de si, ele usa elementos básicos e elementos que são usados em toda a cultura, em qualquer época dos tempos da história humana. Ele se compara a algo que pode ser usado no Brasil, na Antuérpia, na Finlândia, Estados Unidos da América, Japão, Grécia. Ele diz que é o caminho, todo mundo sabe que é um caminho, é elementar. Ele diz que é a verdade, todo mundo sabe que é a verdade. Ele diz que é a vida, todo mundo sabe que é a vida. Jesus diz que é a videira, mas aonde tem dúvida, ele explica: eu sou a videira verdadeira. Porque tem videira que é falsa, conforme Efésios capítulo 5, verso 8 fala: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Porque a videira, ela gera uva. A uva em todo mundo, o vinho é conhecido em todo mundo, mas há um vinho em que há contenda. Então ele especifica: eu sou a videira verdadeira, em mim não tem contenda. Há sempre uma similaridade naquilo que Jesus faz, porque Satanás, o espírito do anticristo, quer de uma forma similar imitar Jesus. Então ele diz, ele especifica. Pão, irmão, você come pão independentemente de como o padeiro faz, esfregando, fazendo aquele negócio redondo lá na Turquia, mas é pão. E a finalidade? Alimentar, é a mesma coisa. Não interessa como vendem, não interessa como compram o pão, mas é pão. Eu quero que você se prenda a esse detalhe, porque Jesus é o pão da vida, e sobre ele eu quero falar. Se eu fosse falar aqui da videira, se eu fosse falar da verdade, da porta, Jesus se compara à porta. Em todo lugar do mundo, a porta significa segurança. Em qualquer lugar existe porta. Portas grandes, pequenas. As casas de hoje estão fazendo portas absurdamente orgulhosas. As pessoas são desse tamanho, do meu tamanho, faz umas portas de 3 metros, 2 metros de altura. Não interessa, mas é porta, serve para a mesma coisa. Se ela se abrir, alguém passa, se fechar, alguém não passa. O homem tenta mudar as verdades, mas as verdades continuam verdades. Jesus diz ser a porta, diz ser o caminho, diz ser água da vida. Olha só, porque tem muita água, e água é água em todo lugar, é para dessedentar. Mas tem água que traz sede, tem água contaminada, tem água suja, tem água com pH alto, tem água com pH baixo. Então Jesus diz: eu sou e tenho, sou eu a água. Quem beber de mim nunca mais terá sede. Por quê? Quem bebe a água que é Jesus, olha eu entrando nele, dentro do seu peito vai saltar uma fonte de vida eterna. Você vai entender. E ele diz: eu sou o pão da vida. Enquanto os israelenses diriam, os hebreus diziam: os nossos pais também comeram o pão no deserto. Jesus diz: aquele pão não era esse pão. Não, o Senhor deu, mas ele não desceu do céu, ele caiu do céu, aquele pão. Aliás, maná vem de 2 letras hebraicas, que significa man. Ou seja, o que é isso? Mas tem também o A, e eu não quero aqui falar disso, que é exatamente outra letra egípcia. Há uma mistura. O povo estava no deserto, mas estava ainda misturado, estava meio louco.
não sabia o que queria, então Deus deu maná. Ou seja, o que é isso? Mas Jesus, ele estava se apresentando como pão da vida que desce dos céus. E semelhante ao maná, quando ele se apresentou, os seus próprios discípulos não compreenderam e disseram: quem é esse que faz calar o mar? Ou seja, o que é isso? Quem é esse que o mar lhe obedece? Ele disse: eu sou o maná que desceu do céu. Não caí, eu desci, eu vim. Aleluia. O maná no deserto, quem comeu, morreu, porque alimentou a carne. Mas eu vim para alimentar a alma. E Jesus, o pão da vida, está aqui nessa noite para alimentar a minha e a tua alma. Glória a Jesus. Então, baixa a bola aí. Você vai tomar o cálice, que significa o sangue de Jesus. Ele diz: bebei dele todos. Mas eu vou lembrar outra vez. Olha Efésios 5:18. Olha lá. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Jesus foi esmagado. Está escrito no Apocalipse. Jesus foi esmagado por mim e por você. Eu não vou aqui explicar para vocês de onde vem o vinho bom. Quem conhece sabe que o vinho bom vem de uva, fruto da vide. As uvas são colhidas, são arrancadas, são esmagadas, são separadas do que elas são, da sua semente, da sua casca, que representa a humanidade. Sai o seu suco. O suco é separado, é colocado num tempo para ferventar, ou seja, para ser curtido, como Jesus foi lá no sepulcro. Nós cantamos aqui, ele foi sepultado. Mas eu quero dizer para você que depois, quando o vinho bom sai, ele traz um sabor. Vinho bom. Quem conhece, eu não sei se tem aqui sommelier, mas quem conhece vinho bom não embebeda fácil, só se beber demais. Vinho barato embebeda, toma um chapinha. Mas pega um vinho aí de tanto tempo, um vinho caro. Eu não bebo e não posso beber porque sou fraco para isso. Graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus. E a Bíblia ainda ensina que não atende para o vinho no copo. Está dizendo, esse não é o Senhor, porque esse veio do céu. Jesus não diz ser o vinho, ele diz: eu sou a videira verdadeira. Eu não sei se você que glorificou a Deus, você entendeu. Ele é a videira, vocês são toda vara que em mim não der fruto. Sabe o que é fruto? É o produto, é o que você gera. Sabe o que ele vai fazer com o que você gera? Amassar, provar, tirar a casca, tirar o que não presta. Pode dizer glória a Deus agora? Ele vai limpando, deixa do lado. E não adianta dizer que é meu, porque ele vai dizer: não, você era só a uva, era só a vara, eu sou a videira verdadeira. Glória a Deus. Jesus nos deu essa oportunidade, irmãos. Nós vamos participar daqui a pouco do pão e do suco da vide. Nos deu essa oportunidade. E toda vez que eu olho para esse cerimonial, e hoje com uma propriedade diferenciada, glória a Jesus. Que bom que você está aqui. Que bom que você está aqui, porque você faz parte de um povo. Porque o Senhor disse
Quem não tomar, não faz parte de mim. Você faz parte de um povo que está em todo lugar. Em todo lugar. Existe um povo que nós nem sabíamos e estava nas Olimpíadas. Foi capaz de dizer aqui. Irmãos, eu duvido, eu não tenho dúvida do que eu vou dizer, eu duvido que aquele povo saiu com a intenção de fazer um culto do lado da Torre Eiffel. Eu duvido que aquele povo se preparou. E eu fiquei contente de ver começou com um violãozinho lá, e ele tocava, e quem é que puxa à frente, e que vai surgindo à frente? Coreano. Aí surge brasileiro. Por quê? Um povo que ora. Nós estamos aí, irmão, em todo lugar. O Senhor está nutrindo agora, porque Deus vai levar. E eu digo agora, através do Espírito Santo do Senhor, Deus está preparando. Nesses últimos tempos, te prepara. Até os teus filhos que você nem espera, Deus vai fazer. Porque a gente, quando se apaixona, quando o bichinho de missões pega a gente até de férias, vai ver os filhos, mas não tem jeito. A gente bota a vida em risco, mas é Jesus no sangue, é Jesus na veia. Jesus vai te pegar. Aleluia. Tem alguns escapando, porque vocês pensam, por que queriam Jesus? Alguns foram até Jesus, uma multidão. Está no capítulo 6 que eu li aqui. Mas porque queria pão, queria festa, queria comida, queria badabauê, queria que a vida levasse Jesus. E ainda disseram para Jesus já tinha feito um milagre. Ele disse: que sinal tu nos dás? É aquela pessoa que não passa nunca fome. Eu quero, Jesus. Eu vou para a igreja, mas o Senhor me dá. Se o Senhor me livrar, eu vou para a tua casa. Se o Senhor fizer um milagre, eu vou contar na tua casa. Não, irmão. Começa a contar as misericórdias de Jesus agora, porque Ele já fez muito por você. Se lembra? Começa a lembrar. Se você lembrar o que Jesus já fez, você já começa a glorificar o nome do Senhor. De onde Ele te tirou, aleluia. O que Ele fez acalmou teu marido. Vocês estão juntos pela infinita misericórdia de Deus. Aleluia. Deus está colocando uma moça, talvez você olha e fala, mas não era o que eu queria, está pondo do lado do meu filho. É Ele, sabe, irmãos, porque quando a luta aperta, o Senhor começa a mostrar onde estão os seus. Eles aparecem, como aquela multidão cantando lá em Paris. Em breve, um povo, no meio do povo, vai se levantar dizendo: bem-vindo aquele que vem em nome do Senhor. Aquele povo que estava procurando Jesus, vocês vão prestar atenção, lá no capítulo 22, que eles chegaram até, os discípulos, eles viram o barco dos discípulos de Jesus, chegaram lá e falaram: cadê Jesus? Não, Jesus não está aqui não. Mas então eu vou embora. A gente fala, mas que derrota, tudo que Jesus fez foi perdido. Eu vou dizer para você, o meu herói não dá uma fora. O meu herói, eu tenho dó, às vezes quem torce para time, eu tenho dó mesmo, de verdade. Não, porque todo mundo escolhe de mim no coração, né? Nasceu naquela época que a gente estava ganhando. Mas tem uns que se mata, morre, glorifica o seu time, vai lá no estádio, compra, paga, no meio daquele povo, irmão. E eu sei como é que é terrível aquela. Mas quando chega na igreja, ele não tem a mesma intensidade. Eu tenho dó. Mas quem sabe isso muda hoje. Sabe por que o meu herói? Sabe, eu fico pensando aqui, se alguns dos que se dizem cristãos mostrasse Jesus como estampa a cor do seu time, não precisava vir a luta, não precisava vir Baco, Dionísio, não precisavam hostilizar a ceia para poder aparecer. Nós já estaríamos aparecendo aí, ó. Eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Aquele povo chegou e viu os discípulos lá, falou: não, Jesus não está aqui, eu quero pão. Só que presta atenção, vem cá e fica aí mesmo. Eles começaram a pegar os barcos que estavam ali e atravessou para o outro lado, foi atrás de Jesus. Pastor, que bobeira que significa? Sabe o que significa? É que as pessoas, queridos obreiros, pastores, pastoras, músicos, que eu tanto prezo, dá uma saudade de vocês, a gente ouve, estava junto.
que nós fazemos, o mundo não quer. O mundo não me quer, irmão. Tá bonitão aí, pastor Alexandre do Carmo. Ó, se destacando, né? Mas o mundo não quer você, não. Pastor Jamil, o senhor já ajudou muita gente, né? Estendeu a mão para muita gente, né? Mas o mundo não quer o senhor, não. Hein, Zé Carlos? Quantas vezes já tocou culto? Você gosta de culto nas casas, né? Canta aqui. Sua menina está se destacando aí, a gente fica até falando, ó, Sofia, né? Mas o mundo não quer isso, não. Paulo, quando vem cantar aqui, ele, meu Jesus, fica assim, meu Deus, ajuda, e alcança as alturas e desce. Aquilo é bonito. Pastor Juliano, o senhor é grandão, tratando muito bem com o pessoal dos casais aí. Estou vendo, estou acompanhando de perto. O pessoal está apaixonado, mas eles não estão na tradição, não. Por que foi que vocês vieram ver aqui? Fala a verdade. Quem que vocês queriam? Dá a impressão, às vezes, a gente vê. E olha, irmão, quando Jesus multiplicou, Ele só deu graças pelo pão. Ele não entregou pão a uma pessoa. E Joséfo ratifica isso. Sabe quem foi que entregou pão para as pessoas? Os discípulos. Ah, se fosse eu, deixa eu ser bem rápido, pastor Bonfim. Ser bem rápido, entregar para bastante gente ficar amiga minha, me seguir. Eu vou ganhar um like. Toma pão, toma pão, toma pão, toma pão, toma. E o pessoal está só aqui, ó. Só quando acaba. Oi, gente, eu estou aqui de novo. E cadê Jesus? Sabe por quê? Quando Jesus está do seu lado, você fica lindo, você fica diferente. Eu estava olhando pelas câmeras aqui, pastor Moisés pregando, daqui a pouco vi o Mateuzinho chegando aqui. Ela falou, olha Jesus ali, ó. No culto aqui que teve. Aí vem um para frente, estendendo a mão assim, ó. Sabe quem faz isso? Jesus. E se eu parecer somente no exterior assim com ele? Ah, irmão Edson, se fosse assim, todo mundo ia andar atrás do Senhor. Mas o pessoal quer essência de Jesus. Eu não sei se você está entendendo. Esse Jesus que está aqui hoje, ele disse, tem que comer, tem que ter comunhão comigo. Quem tem comunhão comigo, eu estou nele e ele está em mim. Comer o pão, beber o cálice não é tudo. A diferença é sair daqui assim, Jesus do seu lado e o povo olhando, o que tem ali, o que tem diferente? Por que a gente sente falta? Por que a gente quer? Por que dá? É Jesus! E aquelas pessoas correram, pegaram um barco, foram até Jesus do outro lado, navegaram, chegou na frente lá, antes dos discípulos, uns por terra, outros por barco, falou, Senhor, faz um milagre. Jesus disse, não, eu sei que vocês querem. E aí ele endureceu. Eu não vou endurecer a palavra que hoje não, porque o que Jesus veio dizer para mim é o seguinte, que o Senhor me mandou dizer para vocês, vocês precisam é do pão da vida. Vocês precisam ter vida em vocês mesmos. Vocês precisam deixar de ser discípulos e começar a ser cristãos. Fazer isso todas as vezes em memória de mim. Examine-se, pois, o homem e a mulher a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Quem comer desse pão, beber desse cálice indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Não entendeu ainda, mas quem entendeu o corpo do Senhor já chega cheio dele e sai ainda mais cheio dele. Quem não entendeu chega, não sabe nem, parece que deu um banda voou, não sei o que é, mas quem tem Jesus já chega ali, irmãos, fazendo festa. Está longe, mas tem Jesus. Sente alguma coisa do Senhor Jesus. E eu vou adiantar aqui alguma coisa, irmãos. Eu tinha ido em Boa Vista do Quatipuru, lá os ribeirinhos que nós ajudamos com o projeto. Final de um EBF. Ricardinho foi comigo, bênção, glória a Deus. Mas alguma coisa no coração ardendo. Falei, não, eu tenho que ir ali. Eu tenho que atravessar o rio Guamar. Eu tenho que ir daquele lado. Alguém disse, não, mas aquele ali é o lado bom dos ribeirinhos. Porque de um ano para cá, de um ano a 6 meses,
Eles descobriram que ao invés de ficar esperando os barcos passar para pedir, eles deveriam pegar suas casas, transformar em palafitas, em restaurantes, e que os turistas, antes nas hidrovias, que são como rodoviárias, mas de barcos, os turistas já iriam comprar o passeio ali, iriam direto aos restaurantes, e lá, irmãos, você pega uma porção de peixe, que aqui deve custar na casa de R$40, lá em Belém do Pará deve estar na casa de uns R$70, mas ali dentro está R$240, o povo paga mais. Aí descobriram isso também, coisa do comércio, né? Capitalismo. E eles começaram a mudar. Alguém disse, não, não é para lá não, porque não sei o que. Eu falei, mas e alguma coisa queimando dentro de mim. Eu fui sozinho. E entrando ali, chegando ali, não entendi. O rapaz falou, onde o senhor vai? Eu falei, aonde eu posso? Ele falou, moço, você tem que escolher o passeio. Eu falei, mas e eu dentro de mim, eu não vim para passear. Eu não vim para passear. Eu passei com os meus filhos, agora eu estou em batalha. Eu não sei se você é assim, quando você sai de férias, você leva o seu equipamento dentro de você. E depois de ter feito tudo, fica firme. Porque quem tomou ceia sabe o valor dela. Jesus está dentro de você e Jesus ama pessoas. Eu não vou dizer nome aqui, mas vou dizer o que aconteceu. Aí eu falei, mas como é que é? Ele falou, falei, mas eu quero entrar numa trilha. Ele falou, não, mas tem que ter guia. O senhor está sozinho? Eu falei, estou. Aí ele falou, não, mas tem que ter um guia. Eu falei, tá bom. Eu fiquei de olho assim, mas Jesus me dá estratégia. Não estragédia, né? Estratégia. Aí viu 2 mulheres chegando, cheias de sacola de compra. Aí eu falei, pronto, vai ser agora. E o pessoal esperando ali, nos assentos, todo mundo sentado, porque vai de acordo com o que chegam os barcos, vai liberando para entrar naqueles barcos ali. Eu comprei e estou lá olhando, falei, Senhor, me dá estratégia. Aí chega as mulheres e passa na frente. Falei, opa, passou na frente, levando, arrastando, e que não aguentavam uma com a outra. Aí eu vi que um rapaz que trabalhava lá pegou, e os outros, tudo de boa, esperando, sabe, com o emblema de que trabalhava ali na hidroviária, e quieto lá. Eu falei, não, eu vou aproveitar a oportunidade. O Espírito Santo do Senhor é contigo, é comigo, é conosco, e Ele trabalha, irmãos, Ele coopera conosco. Eu falei, eu vou dar uma de ajudante. Aí eu catei também uma sacola e fui embora. Muito obrigado. Chegou lá, tinha um barco esperando eles. Elas entraram. Enquanto eu estava passando por ela, eu falei, moça, me diga uma coisa, onde é que eu encontro aqui? Onde é que eu desço? Que furo? São no rio. Tem umas entradas, como ruas, porque lá nos ribeirinhos não tem rua, não tem terra, é tudo igarapé, são entradas que eles chamam de furos. Então os furos são ruas do rio Guamá. Então entra ali e vai embora. E muita gente, eu li ali, e o meu irmão, se estiver me assistindo aí, pastor Luiz Fernando aqui de Taubaté, falou, pastor, não vai sozinho não, que lá é complicado. O pessoal te leva, se descobrir que o senhor tem dinheiro, aí que pega mesmo, e lá o pessoal desove, que não tem polícia, realmente não tem policiamento lá. Mas eu pensei comigo, um neguinho desse, uma bermudinha, tem cara de dinheiro, nada. Mas Jesus me usa, então eu estou aqui, então estou lá, já trabalhei de ajudante. Ela falou, moça, o senhor entra no furo 7, lá tem um lugar que chama Saudosa. Eu falei, opa, que saudosa lembrança, de verdade, saudosa lembrança. Eu falei, é isso que eu quero. Aí dizendo, ela falou, lá tem uma trilha, se o senhor souber andar no mato, tudo bem, senão o senhor se perde, hein? Eu falei, tá bom. Cheguei lá, desci, um lugar assim, aberto, eu fui andando, entrei, como quem já conhece. Moço, o senhor já conhece? Que eu falei, fica tranquilo, é que eu vim fazer trilha. Aí, a trilha, eu falei, é pelo aquele portãozinho, eu vi um portão aberto, falei, é naquele portãozinho ali, eu vou entrar no portãozinho. Ah, sim, ali sim. Fui embora. Eu não estava infringindo não, mas Jesus estava comigo, hein? Aí eu entrei, a moça falou, moço, mas o senhor conhece? Eu falei, fica tranquila. Eu não disse nem que sim, nem que não. Eu falei, fica tranquila. Entrei, vou mostrar para vocês uma árvore. Olha, dá mais de metade. Só a parte, a base dela. Ele não está de olho. Eu não vou aqui enganar você, dizendo que Deus não vai te julgar por uma falha tua. Não, eu não vou dizer isso não. Que uma falha não define você. Eu não vou dizer isso, porque é uma verdade, mas não é uma verdade concreta. E eu estou aqui para pregar a verdade. Porque mesmo que uma falha não me defina, mas ela vai pesar no julgamento. Então é melhor não pecar. Mas não importa. Não importa
O que eu quero te dizer, que quaisquer das falhas, ao invés de eu dizer que a tua falha, o teu erro não te define, eu vou dizer para você o seguinte: se temos comunhão uns com os outros, comunhão é isso, é ceia. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, inclusive aquele. Não, talvez você não tenha entendido. Porque eu já estou aqui com vontade de cantar, de glorificar de novo. Vou dizer de novo. Não é que a tua falha não conta, conta sim, tá? É bom se consertar. Conta. Não cai nessa, não. Isso aí não é verdade. Ela não te define, mas ela conta. Quer ver uma coisa? Tenta entrar na política. Tem erro que está escondido seu, mas alguém vai lá buscar. E vai jogar no ventilador. Parece, mas isso não tem nada a ver. Pois é. O inimigo sabe que tem pessoas que são eleitas, estão sendo eleitas do Senhor. E você faz parte disso. Mas eu vou dizer de novo que pode te livrar. Se temos comunhão uns com os outros, sabe, se você puder, e eu gostaria que você se levantasse realmente nesse momento. Dá uma olhada em volta de você. Olha mesmo. Glória a Jesus. Eu não estou fazendo por mim não, irmão. Isso aqui é o Senhor, o Espírito Santo que me diz. Eu não vou nem te pedir para você ir até alguém, não. Porque talvez aquilo que te machuca nem está aqui. Mas se você tem comunhão uns com os outros, eu vou dizer de novo. Sabe aquele alguém que talvez está lá na Olimpíada, mas ele cantou, ele representou você. Ah, irmão, vou dizer uma coisa. Às vezes eu olho para umas pessoas assim, não vou com a cara dela. Quando eu olhei para a Rosa, eu não vou com a cara dessa moça. Muito feia. Vocês acreditam num negócio desse? Meu Deus. Mas não é não. Às vezes você olha para cá, eu vou usar você, filha, como exemplo para não errar com ninguém aqui. Mas não fica com a cara dela. Não fui com a cara dela. Presta bem atenção. Só que essa pessoa faz assim para você. Oi, bom dia. Te quebra ou não quebra? Eu vou dizer para você. Às vezes a pessoa me pergunta: pastor, por que as pessoas batem, chutam a sua canela, te machuca? E eu, sabe por quê? Porque eu vejo aquela mesma pessoa na igreja dizendo glória a Jesus. E eu amo Jesus. Eu tenho comunhão com Ele. Chega para Jesus e fala: sabe, é que você. Eu falo: não, mas peraí, eu aprendi diferente, é o Senhor. Aí Jesus fala: peraí, eu estou num processo aqui. Eu vejo possibilidades. Daqui a pouco ele vai chegar diante de mim e vai testemunhar que eu sou o Senhor. Deixa ele dizer você. Eu estou entendendo. Deixa ele falar: o meu chapa. Eu vou quebrar, eu vou esmagar essa uva. Eu vou fazer um vinho novo. E quem sabe vai começar amanhã. Ei, então eu vou dizer para você mais uma vez. Eu já disse aqui, quem prestou atenção, que Deus vai inflamar pessoas aqui. E jovens. Aleluia. E você vai, mas talvez não volte. Então aproveita o momento. Deus vai levar pessoas, talvez eu, e não vai voltar. Então mata a saudade é agora. Porque um dia, no abrir e fechar de olhos, o Pai vai nos reunir todos num lugar maravilhoso. Você já olhou em volta? Se tem alguém que te irritou, comece a orar comigo. Jesus, me dá perdão. Jesus, me ajuda a perdoar. Ah, irmão, eu queria ter todo o tempo, mas os diáconos já estão ali olhando para mim. E eu vou ter que parar. Mas eu vou dizer o seguinte, ó. Se você achar um potássio, é uma coisa. Agora o permanganato do potássio é uma junção do potássio. Quando você faz alguma coisa, está feita.
Mas quando você coloca o prefixo per, fica perfeito. E diz aí um camarada: mas esse é Jesus. Irmão, Jesus está revelando de várias formas. Você não precisa seguir ninguém, siga Jesus. Porque se você gosta de doar, e eu sei que tem gente que gosta de doar, e eu fui aos ribeirinhos, porque existe uma meia dúzia de pessoas aqui que investem na minha vida, assim como também a igreja. Mas tem alguém que é individualmente, particularmente, fala: pastor, eu quero que o senhor vá. Então, se você gosta de doar, aprenda a fazer melhor. Perdoa. Dê a mais. Perdoa. Irmãos, isso é algo sério. Perdoa em nome de Jesus. Perdoa o teu pai. Perdoa o teu pastor. Perdoa a vida. Perdoa você. Perdoa a tua mãe. Perdoa quem te feriu. Perdoa quem não te entendeu. Jesus está ao teu lado. Talvez você tenha alguns costumes ruins, mas Ele está ao teu lado para te fazer ser transformado. Talvez você tenha escolhido um caminho do homossexualismo, mas não te preocupe, mesmo que eu não entenda, mesmo que o sistema religioso não te compreenda, mas Jesus está à porta e bate. O dia que você entender, você vai colocar acima da tua vontade a vontade dele, e ele vai mostrar quem realmente você é. Mas é somente ele que pode fazer isso. Perdoa você, pelo amor de Deus.